sei que é um esforço para todos nós, para lutar contra as adversidades, para a gente poder se encontrar para fazer algo para o nosso crescimento. Eu sei que muitas pessoas que estariam aqui hoje, aconteceram certas coisinhas para não estar, né? Faz parte. Cada um de nós teve o seu tempo, né, para poder, né, Vera? Foi uma luta para ela estar aqui também. Parece que tudo acontece na semana, que é para a gente fazer algo, né, eu fico até arrepiada, para a gente crescer um pouco mais, né? Então, o que importa é que estamos aqui, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje vai ser um dia, assim, que embora o título, parece que a gente vai falar sobre escola, sobre só educação, né? Mas, na verdade, é educação de todas as pessoas. Não é só na escola, na criança, no adolescente, é a nossa própria educação, né? A gente vai pensar nas origens das doenças, do porquê que essa sociedade está tão conturbada, né? E tudo isso afeta nossas crianças. Eu sei que eu tenho meus filhos, né? Sou muito grata por hoje estar aqui com meu filho, com a namorada dele ali também, né? Minha sobrinha, minha irmã. Vocês são muitos, que minhas 3 amigas maravilhosas. Sou muito grata por vocês estarem aqui, né? E as pessoas que vão assistir também depois em casa, né? Que essa palestra vai ser gravada. E milhares de pessoas depois também vão ter acesso, né? Então, não é porque não estão aqui que não vão assistir, né? Então, para começar, eu dei esse nome Educação Quântica, que o foco seria o quê? Que os professores, diretores de escola, né, pais, mães, pudessem estar aqui. Como nós aqui trabalhamos em escola, a gente sabe dos problemas que têm acontecido, né? Pelo menos lá para mim chega muito assim, licença de professor com depressão, né? Crianças rotuladas com TDAH, síndrome disso, síndrome daquilo, né? A criança é agitada, dá remédio para essa criança que ela está muito agitada. Então tem muitos professores ou que estão ficando doentes ou que estão rotulando as crianças como doentes, né? Então todas essas coisas acontecendo, assim como pais e mães se veem também numa situação, né? Como minha amiga ali compartilhou comigo, que rotulam ou o neto ou o filho, que ele tem problema. Mas será que é a criança que está com problema? Ou será que é o professor que está com problema? Ou se é a sociedade toda que está doente, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Só que esse nome Educação Quântica, tem pessoas aqui que não entendem muito bem dessa coisa quântica, né? Tem pessoas que já conhecem a física quântica e tudo mais, você já ouviu falar? Não, tudo. Já, né? Então, por que eu dei o nome de Educação Quântica? Para que a gente possa entender, por exemplo, vou dar o exemplo de uma doença. A pessoa está com diabetes. Você vai no médico, o médico vai te examinar, vai te passar o quê? Um remédio. Vai tratar daquele sintoma, você vai ficar tomando aquele remédio o resto da sua vida, né? E vai ficar dando aquele paliativo para uma doença que já está à tona, né? Mas o que a gente vai falar hoje aqui é o que originou isso, para que a gente possa se prevenir. Bem-vinda, Karen querida. Obrigada por esse Eu só deixo o nomezinho de pessoas aí. Então a gente vai pensar nessa origem, para que a gente possa se prevenir para isso não vir novamente, ou que a gente possa solucionar isso sem ficar dependente de remédio, né? Por isso que a gente fala dessa origem quântica. E por que quântica? O que é física quântica? O que seria isso? O nome é meio estranho, tem pessoas que acham, eu não quero estudar física e tudo mais, mas isso é o nosso dia a dia. A física é a lei do universo, né? Você não precisa ser um físico para saber das coisas que acontecem no seu dia a dia, não é isso? Então hoje eu vou tentar mastigar aqui, para que vocês possam ver que a física está no nosso dia a dia, não é nada louco. Vocês não precisam estudar física, mas o básico de saber que você é feito de átomos, isso é preciso ficar compreendido. Porque isso é a base de tudo, é a base da sua doença, é a base dos seus desequilíbrios, dos seus traumas, tudo vem daí, tá? Então, eu coloquei essa imagem aqui para vocês observarem. Isso aqui, esse lado aqui é o universo, e esse lado aqui é o nosso corpo. Olha a semelhança. As células com o universo, isso aqui é um olho,
Você vê que é tudo muito para o nosso corpo, é a miniatura do universo. Se você quiser descobrir o segredo do universo, é só olhar para si mesmo. Que tudo que está aqui tem no universo. Nosso corpo é feito de átomos, e nós vamos chegar lá. O que é átomo? Vocês sabem dizer o que é átomo? Escolinha. Hã? Aquela escolinha básica. Antigamente era a menor partícula de uma matéria, né? Quer dizer, Antes era menor, né? Não existia nada menor que isso, né? O átomo, né? Era o menor. Hoje em dia ele é o menor? Não. Não é, né? E aí, o que aconteceu? Eu vou explicar um pouquinho para vocês, porque na física tem pessoas que... Os próprios físicos são meio divididos, na verdade, né? Tem os físicos que seguem essa linha clássica aqui newtoniana, que é onde fragmenta tudo para poder estudar, né? Isso foi útil? Foi. Mas só que a gente não tem que parar por aí. Por exemplo, os especialistas, né, da medicina, antes tinha aquele médico da família, era um médico que conhecia tudo sobre você, não era assim? Com o passar dos anos, começou a vir o quê? Os especialistas. É oftalmo, é cardiologista, é endocrinologista, é tudo divididinho, né? Aí você está com um problema, isso daqui não é comigo. Você vai procurar um cardiologista. Aí você vai lá no cardiologista. E aí ele fala, tá, mas isso daqui é um outro problema. Aí você tem que ficar de médico em médico até te montar toda. Não é assim? É. Só que para você ver uma coisa, quando você vai em cada médico, ele vai te dar um remédio para aquele sintoma. Aí aquele remédio vai te causar uma outra coisa, ele vai desenvolver uma outra doença e com isso você vai tomar remédio daqui para dor daqui, remédio para dor daqui, remédio... Daqui a pouco você toma um monte de remédio, porque você foi fragmentada. Você não está vendo você holisticamente. Né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, porque às vezes a gente está com um problema que refletiu num certo órgão, mas devido a alguma coisa que você pensa, alguma coisa que você sente, que vai refletir ali. Então a gente tem que olhar o ser humano como um todo e não fragmentado. Então, na física tem essa divisão. Tem os físicos que teimam em ficar fragmentando as coisas para estudar profundamente. É útil, mas não basta só isso, né? E aí que entra a visão sistêmica e holística, que é onde você vai interligar tudo. Por que que uma pessoa chegou a refletir uma doença no fígado, por exemplo, um câncer? Né? Tudo isso são somatizações de situações, que a gente vai conversar aqui sobre isso, e que tem como reverter. Né? Tem ali uma pessoinha ali que é um exemplo vivo disso. Eu sou exemplo vivo, porque eu nem sabia que existia isso. Nem sabia e conseguiu. Exercia Então, Friedrich Capra, eu sempre falo muito nele, quem já leu meu livro, né, sabe que eu cito esse autor, que ele assim, foi fundamental para poder fazer essa junção, da gente poder entender o que acontece com a gente. Ele tem 2 livros maravilhosos, que é o Tal da Física, e esse aqui é a Teia da Vida. Ele é físico também, né? Como eu falei das divisões dos físicos, ele é um físico que ele não tem a mente fechada. Ele é um físico, mas ele se abre para o aprendizado. Não é aquele cara assim, né? Até porque, por exemplo, tem físicos que eles não avançam muito nas pesquisas, porque eles correm o risco até de perder o próprio emprego, né? Porque tem toda uma situação por trás disso. Mas ele queria entender por que os místicos, né, que chamam de místicos, né, não é nem questão de religião, e ele é ecologista também, ele estuda o meio ambiente. Então ele começou a ver a interligação do meio ambiente com o homem. E aí, sabe como vai caindo aquela ficha? E ele falou assim, então eu vou experimentar. E ele falou assim, eu quero experimentar. Meditar? Então eu vou meditar. Ele ia fazendo tudo, sem assim preconceito. Ele quis testar as ferramentas para saber por si mesmo se aquilo era mito, né? E ele se aprofundou tanto, que ele conseguiu unir a física com a espiritualidade. E aí que entra essa união que faz a casadinha perfeita para a gente entender o que acontece com a gente na nossa vida, né? Então, quem tiver a oportunidade de estudar sobre Friedrich Capra, tem o Amit Goswami, né? Tem vários autores que são físicos e espiritualistas também. Não tem nada a ver com religião, gente.
É isso que tem que ficar claro, que não é religião, é espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com religião, certo? Então, ele começou a ver nas filosofias orientais o tai chi, a meditação, o yoga, né? Então ele foi praticando todas essas atividades e ele foi vendo que melhorava a energia, porque ele sabe que tudo é energia. Ele via a energia da planta e ele foi desenvolvendo tanto a espiritualidade dele que ele já via, ele passou a ver a energia, né? Ele teve experiências fantásticas com isso, de visão mesmo, né? E como ele sabe que tudo é energia, ele começou a trabalhar a energia no corpo dele mesmo, né? E ele foi fazendo os testes e ele viu, esse é o livro tal da física, né? Que a coisa funcionava. E ele viu toda a relação que tinha o sentimento nos sintomas que nós temos de nossas doenças, né? E ele uniu o intelecto, que era todo o conhecimento que ele tinha da física, com o sentimento. E aí ele, nossa, que casadinha perfeita. Foi aí que caiu a ficha para todo o desenvolvimento dos conceitos que ele dá para a gente. Então, o que eu tento mostrar aqui hoje, não só em relação à escola, mas a nós como seres humanos, para a gente saber lidar com a nossa família. Eu tive um caso, assim, eu tive assim, testes muito interessantes com a minha própria família. Passei alguns desafios de desarmonias energéticas em casa, desarmonia de sentimentos mesmo que a gente vai guardando, né? E quando isso vem à tona, ocorre o quê? Desentendimentos, rancores, e tudo isso vai causando doenças na gente, né? Então, nesse conceito holístico, que é onde você vai tratar o corpo, a mente e o seu espírito. Não adianta você ir só no médico e cuidar do seu corpo, né? Tem que ter essas três coisas. Não adianta, por exemplo, eu praticar esporte, né? Isso é uma coisa saudável, né? Eu me alimento bem, mas desejo mal ao vizinho, eu faço fofoca, eu sou uma pessoa que guarda raiva. Adianta eu me alimentar, ser vegetariano, vegano, ou praticar. Então tem uma casadinha aí. Não adianta você fazer uma coisa. E a mesma coisa, não adianta eu ser muito espiritualizado se eu não pratico um exercício físico, que eu não estou cuidando do meu corpo, né? E também não adianta eu fazer um exercício físico e cuidar do espírito e não cuidar do conhecimento. Você precisa ter conhecimento, até para você saber lidar com situações energéticas do dia a dia. Isso também faz parte, é uma autodefesa nossa, porque tudo é energia. Se você está num ambiente com energia densa, por mais que você seja espiritualizado, que você cuide do seu corpo, da sua alimentação, você vai sofrer o reflexo daquela energia. E se você não sabe se defender daquilo, você também fica doente. Então tem que ter essa casadinha, corpo, mente e espírito. Por isso que eu cito no livro, tudo vibra. Mas vamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, tá? Isso tudo reflete na escola. As crianças que chegam na escola vêm com toda a história de casa. Pode ter famílias desequilibradas, né? Pais, mães que brigam, né? Tem toda essa situação. Pode estar passando problema de alimentação, né? Então a criança já vai com vários problemas. Chega na escola, como é a educação? Totalmente fragmentada. Eles não querem saber o problema que o aluno tem. Vai estar com uma prova, às vezes a criança não está num bom dia, né? Está tenso, nervoso, às vezes a criança é ótima, mas na hora da prova faz tudo errado, aí é julgado, dá uma nota 0 para aquela criança, já vai causar um trauma ali. Então é como se o ser humano não tivesse uma alma, né? Então está tudo muito... A sociedade está muito doente. Né? Ninguém se preocupa com nada, é só rótulos, notas, né? Então a educação tem que sofrer uma modificação, senão nós vamos cada vez mais ficar produzindo robôs que não têm sentimento, né? Só nota, rótulo. Sabe lidar com o sentimento? Que não Exatamente. ensina. Então, o que eu proponho nessa educação quântica? É que as escolas tenham yoga, meditação, que interliguem uma matéria com a outra, uma disciplina com a outra, né? Que prestem mais atenção na criança, no que ela sente,
né? Uma coisa que é até bom para Larissa, que ela estuda música, a musicoterapia na escola. A música trabalha muito a interação entre as crianças, até mexer mesmo com o sentimento, elas relaxam. Então tem que ter uma mudança nisso tudo, e isso na nossa vida também. Que tipo de música a gente escuta? Né? Não tenho nada contra o funk não, gente, mas é uma música pesada, que mexe com as nossas células. Vocês querendo ou não, acreditando ou não, mexe. É física. Né? Então, quanto mais música agitada, com energia densa, a letra da música também, isso tudo vai afetar o nosso estado vibracional, sim. Tá? Não é questão de preconceito, é física mesmo. Nós temos um campo eletromagnético do corpo. Isso também não é crença, é fato. Como nós somos feitos de átomos, nosso corpo todinho é feito de átomos. Os átomos vão juntando, vão fazendo moléculas, células, aí forma um órgão. E tudo aqui é átomo, a gente está vibrando aqui, né? Nós estamos aqui vibrando. Só que a gente não vê, acha que está parado, né? Mas tudo é feito de átomo. A parede, o teto, a cadeira, tudo isso aqui é átomo. Só que assim, em determinadas frequências que eles vibram, né? Se você medir a frequência de uma parede, é diferente do seu corpo. E assim, cada um de nós tem uma frequência diferente também. De acordo com o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente vibra de certa forma. E como tem um campo eletromagnético, aquilo vai e volta. Eletromagnético. Né? Então, se eu estou emanando raiva, rancor e tudo... Tudo que vai e volta. Inevitavelmente volta. Então, a gente tem que pensar muito no que a gente pensa e sente, principalmente. Porque o coração, ele tem muito mais potência do que o que você pensa. Tá? E aí eu coloquei isso aqui para a gente ver que a gente utiliza todos esses aparelhos, né? Celular, GPS, a gente usa tudo isso. O bilhete do metrô. Sim. O bilhete que a gente usou ali embaixo agora. Tudo. Negocinho. Aí você vê, a gente fala que um celular com outra pessoa ali, sem fio, não tem nada, e ninguém questiona, gente, como eu consigo falar com uma pessoa lá em outro país sem um fio? Como é que consegue? Por ondas. São ondas. Não é? Ondas de energia. Só que ninguém questiona isso, ninguém para pensar de onde que vem essa onda, né? E aí que o buraco é mais embaixo. Eu coloquei a foto dessa bomba aqui de Hiroshima e Nagasaki. Por quê? Os físicos que não estão nessa física quântica, aliás, até estão, porque a bomba foi feita através da descoberta da física quântica. Sabe como é que é feita uma bomba? Eles separam o nêutron do próton. Porque o próton e o nêutron, eles são unidos assim dentro do átomo, né? E assim, o próton e o nêutron grudado e o elétron fica orbitando em volta, né? É assim que é feito o átomo. Quando o nêutron solta do próton, solta uma energia enorme. É essa energia que faz a bomba atômica. Só que são vários, né? Então, quando eles descobriram como separa o próton do nêutron, é que descobriram a bomba atômica. Então, eles estão utilizando uma descoberta tão fantástica que eles descobriram o que a física quântica faz, né? Eles fizeram o celular, porque descobriram o que era o átomo, o que era o bóson, o que era, né? E não utiliza para curar a própria saúde. Porque só usa porque não interessa, né? Para mercado financeiro, né? Vamos vender tecnologia. Farmácia. Essas tecnologias é tudo feito por isso. Farmácia também. Oi? Vamos usar para outros lucros, farmácias e outras coisas sim, também. porque é bem lucrativo você ficar doente. Quanto mais você fica doente, mais você compra remédio, né? Então não é interessante. É interessante você comprar celular, comprar notebook, comprar câmera. Isso é que é interessante pro mercado, né? E que você fique doente, que é pra você comprar remédio. Se tu descobre Se você como ficar com curado, autocura, o que vai ser? como é que- Farmácia. Se tu descobre que tem como fazer a autocura, o que adianta eu comprar remédio, né? Se você já sabe fazer a autocura. O que adianta eu comprar remédio se você sabe ser Não é muito autocura? lucrativo, né? Então é mais fácil vender remédio. Então, tem um instituto lá, acho que é nos Estados Unidos ou Califórnia, eu cito no livro que agora que eu não estou lembrando, que eles fizeram um teste entre o cérebro e o coração para ver a intensidade
da força eletromagnética, né? Então eles viram que o coração ele é 60 vezes, o campo é elétrico, né? Elétrico e magnetismo. O magnetismo é volta, o elétrico emana, né? Ele é 60 vezes maior, o campo elétrico do Que coração, emana? do que o do cérebro. Você vê como o sentimento ele tem uma força maior, né? E é 5.000 vezes maior. Ele atrai mais, o coração atrai Por muito. isso que quando a gente pensa, não basta só a gente pensar positivamente, a gente tem que sentir aquela coisa. Mente, Exatamente. mente o corpo. Eu posso até ter pensamentos positivos, mas eu não estou sentindo. Mente e corpo. Não adianta nada. O que vale é o que você E sente. isso é que faz mudar a nossa realidade, pensar e sentir. E aí você Exatamente. cria uma realidade. Por exemplo, você pode pensar assim, eu preciso perdoar as pessoas, né? Não, eu perdoo. E aquele fulano me fez mal, eu perdoo ele. Mas por dentro, aquela raiva. Adianta perdoar de boca, Não. né? Ho'oponopono. Então, vamos lá. Essa mudança de paradigma, o que acontece? É uma coisa que eu sempre falo aqui, eu não sei se vocês gostam muito de televisão. Isso já é uma coisa em extinção na minha casa. Eu não assisto mais TV, gente. Por quê? Quando a gente liga o rádio, TV, essas coisas todas, só vem o quê? Notícia de tragédia, doença, assalto, medo, né? Então, quanto mais vocês assistem essas coisas, mais vocês vão sentir isso. Eu, por exemplo, se eu vejo, por exemplo, um assalto e matou fulano, já me dá aquela... Eu não me sinto bem, então eu não quero ver, né? Então, geralmente, as pessoas que assistem muito essas coisas, elas passam por muitas coisas difíceis na vida. Sente medo de ser assaltada, aí não sente. Aí tem síndrome do Minha mãe pânico. teve síndrome do Ela pânico. passou pela síndrome do pânico, né? Então, vocês Assistindo. começam a ter sintomas dessas coisas que vocês assistem. Tá emanando, Então, né? toma cuidado com o que você assiste. Ficar assistindo novela que passa muita Trama, traição. tramas, né? Um passando a perna no outro, aí vocês vão entrando naquela vibração e nem estão tendo consciência disso, né? É automático. Eu falei na palestra de maio do ano passado, deixa eu ver se, sobre a engenharia do consentimento. E aí que começou os comerciais de TV, comerciais em revistas, essas coisas todas de marketing, foi tudo baseado nas teorias de Freud. E que funciona, que é uma beleza. Olha, vocês prestam atenção em filmes, quando tem assim, certas músicas, certas coisas, se não causam uma emoção em você na hora, você entra naquela vibração, você chora, Novela também. ou você ri, ou você sente raiva, seja pela música, mensagens subliminares, que você nem sabe que está ali no meio da situação, mas que te induz a comprar. Tem pessoas que se endividam com isso. Tudo através da mente e do que você sente. Sem você saber que está sendo manipulado. Tá? De mãos dadas com os A arquétipos. pirâmide também eu falei na outra palestra que eu dei, a pirâmide de Maslow. Essa pirâmide é super famosa. Né? As É o vídeo pessoas de mais acesso. conhecem muito essa pirâmide. E ela foi dividida assim. Nós, né, aqui no planeta, vocês veem que tem assim, um pinguim de gente assim com muito dinheiro. Né? 1% bilionário, trilionário. E a maior parte, tudo passando fome, tudo correndo atrás, né? Desempregado, né? Por que essa diferença? É aí que entra o conhecimento. Daqui para cima, as pessoas têm conhecimento, daqui para baixo não tem. E aí que entra a área da educação também. Todo o currículo das escolas é feito baseado no quê? No que eles aqui em cima estipulam. Olha, eles vão aprender isso, isso e isso e ponto. Que eles têm que ser útil para o mercado. Robozinhos mesmo para trabalhar nas indústrias, para servir quem? A eles aqui em cima. Certo? Então, todo o currículo da escola, você tem que saber só aquilo ali. Teve épocas que ninguém podia estudar filosofia, sociologia, que não é interessante para eles. Por que filosofar? Vai te ensinar a pensar? Se tu pensar, vai me dar trabalho. Vai começar a questionar, não é? Já vai questionar o que eles estão lá manipulando, né? Então, quanto mais você for um questionador, pior. Então, por que filosofia nas escolas? Certo? E aí, com muito custo, a gente conseguiu colocar a filosofia. Já acho que no ensino médio, né? Já tem. Todas Tem. as escolas têm. Tem. É fundamental, sei não se sei são todas. não. Eu acho que todas não. Fundamental. E já estão mas- querendo tirar. Pois é, isso que eu ia falar. Já estão querendo tirar. Então vocês já vão percebendo
só, por que eles querem tirar? Porque eles não querem perder os robozinhos. Já tem muita gente querendo pensar, né? E não é muito interessante pensar. Então, esse povo aqui desse primeiro degrau, eles não têm conhecimento, não tem nem força para ter conhecimento. Você imagina, você morrendo de fome, você vai pensar em ler um livro ou você vai querer comer um prato de arroz e feijão? Comer um prato de arroz e feijão. Então, para esses aqui que estão aqui, vai ser muito difícil ele pegar um livro para ler. Tem as exceções, tem. Né? A gente vê alguns casos aí isolados de pessoas que mesmo passando fome, pega o livro, vai ler e consegue subir de vida. Mas a maioria fica ali estagnada, eles só pensam em comer, comer, comer. Para ele a vida é comer. E o leque-leque. E o Leque-leque. E leque-leque. Aqui esse segundo degrau, que é onde tem a classe média, né, que já pelo menos já tem um prato de comida, né, tem lá um emprego, bem ou mal, mas tem uma casa e tal. Mas também ficam presos aqui, por quê? O sexo, que é onde entra um arquétipo que a engenharia do conhecimento conhece muito. Eles estimulam de um lado e tiram do outro. O sexo é o que mais prende as pessoas aqui no segundo degrau. A pessoa não sai daquilo. É o que? É o relacionamento também. As pessoas só ficam pensando, ai, e sofre por amor, e chora por amor, aí fica com depressão porque não tem um namorado, não tem... ou se tem um casamento, o casamento está mal resolvido, e fica empacado aqui. E porque está sofrendo por amor, vai pensar em ler? Vai pensar em evoluir? Não, eu prefiro chorar ali pela falta da minha namorada. E fica nesse naquele círculo que não sai disso. E aí o que a indústria faz? Os marqueteiros colocam propagandas de um carro maravilhoso com uma bela de uma mulher do lado, bem linda, quase nua, né? Que é para estimular. O homem para conseguir uma namorada, ele precisa ter aquele carro. Então o cara vai fazer de tudo para ter aquele carro, consumindo, para poder ter uma namorada. E fica naquilo, só fica vibrando naquilo. Não pensa em algo maior. Roupa nova, Mas pros por que outros. você sente tanta falta do outro? Porque você não tem a energia suficiente para se amar. Aí você volta lá para cima, lá para o fundo, né? Que é a parte da física quântica. Quando você não está equilibrado, você sente muita falta do outro. Não que você não vai ter relacionamentos, mas os seus relacionamentos serão mais equilibrados. Você não vai depender do outro para ter autoestima. Para ser feliz, né? Para ser feliz, Ou então, por exemplo, se um relacionamento não deu certo, você não vai sofrer. Você vai ter mais maturidade para porque você está equilibrado. Então, tudo vem lá do átomo. Você precisa estar equilibrado. E eu vou chegar no ponto onde eu vou ensinar vocês como equilibra. Mas então, a maior parte das pessoas empaca aqui, nos relacionamentos, na parte afetiva, e fica naquela sofrência, ouvindo aquelas musiquinhas, porra, de... Entendeu? Você fala, né? Música sertaneja, né? E fica naquele... O meu mundo caiu. Lembrando, como falou no início, da da influência da música, né? Lembrando do início que foi falado na palestra, lembrança da música. Se tu já tá deprimido, tu vai botar uma música sertaneja de Meu Mundo Caiu? Não vai, gente. Tu vai ficar mais... Sair é que tu não quer sair, filho. Não dá, né? Então, e aí como é que vocês vão sair daqui? Através do conhecimento. Só com o conhecimento que a gente consegue sair daqui. Da fome, dos relacionamentos mal resolvidos, do desemprego, né? E que tipo de conhecimento? O máximo possível. Primeiro você, infelizmente, ainda precisa ir para uma escola, você precisa daquele diploma, né? Porque às vezes tem um profissional que ele é muito melhor que aquele que não tem um diploma. Mas a sociedade ainda precisa do bendito diploma, né? Pra te travar ali, pra tu não ter mais conhecimento. No mundo, Pra te rotular que você é capaz. Né? Então... Einstein, então, tadinho, tava ferrado. Ou você seja muito criativo para criar uma coisa bem inovadora, né? Ou então você vai ter que estudar mesmo, né? E conhecimento nunca é demais. Aliás, o conhecimento é o que salva a gente, né? Então, esse conhecimento, primeiro, o conhecimento de como você vai equilibrar a sua própria energia. Por exemplo, uma pessoa que está desesperada por emprego.
não consegue emprego de jeito nenhum. E ela começa a ficar ansiosa e fica nervosa, angustiada, mas ela vai ficar longe do emprego. Emanando. Porque o que você emana volta. Se eu estou emanando angústia, o que que volta? Angústia. E aquilo e tu vai ficar nisso. Então o que que você tem que fazer? Fazer a sua parte. Eu preciso de um emprego. Eu preciso o quê? Estudar isso para poder ter um emprego tal. Então vamos estudar isso aqui. Eu vou me dedicar. Eu vou me relacionar. Eu vou cuidar da minha energia principalmente. Vou dar o meu próprio exemplo. Eu passei uma fase desempregada. Eu estava saindo de uma religião, estava sem casamento, com filhos pequenos, já contei essa história várias vezes, né? No livro Tem também. pessoas novas aqui, eu preciso falar, né? Então, e eu desempregada. A princípio, eu fiquei muito desesperada. Quem não fica, né? Tu imagina, tu sem dinheiro para pagar um aluguel e tudo, sem comida com filho, tu fica, né? Mas aí eu já estava começando a conhecer a lei da atração, né? Aquela coisa toda que ajuda muito, o segredo do segredo. O segredo, The Secret, né? O Que segredo. ele não traz coisas profundas, mas ajuda muito para tu sair daquela lama, né? É um tipo pensamento Aquela leigo, né? primeira lama que tu tá ali ajuda pra caramba. Então eu comecei a pensar, falei, poxa, se eu tô pensando assim, sentindo assim, e eu não tô conseguindo emprego, então eu vou testar esse negócio. Falei assim, então eu vou começar. O que eu preciso fazer? Primeiro eu tenho que pensar positivo, eu tenho que limpar meu coração. Aí comecei, eu tenho que fazer exercício físico, porque eu sabia que eu tinha que trabalhar várias coisas, né? Eu comecei a caminhar. Todo dia eu saía para caminhar. Dura feito um pouco, mas ia caminhar. E caminhando, eu ia caminhar, eu fazia tudo para fazer. Eu comecei a dançar, eu limpava a casa dançando, gente. Botava o rádio lá, começava a dançar, eu falei assim, eu preciso me sentir alegre. Então vamos lá. Bota música alegre. Dançando, né, Fernanda? Elevar a vibração, né? Eu falei assim, eu preciso elevar minha vibração. Música- Se eu ficar com depressão, não vai adiantar. Música que te mexe o corpo E todo. paralelamente eu fui o quê? Obtendo conhecimento também, a mente, né? Corpo, mente, espírito. Eu preciso estudar. Aí tinha fins de semana, que alguns amigos, vamos passear, vamos churrasco, vamos não sei o que. Eu falei, gente, eu estou estudando. Aí ele me zoava muito, nem sabia que estudando. E eu fazendo concurso. Fiz uma prova, não passei. Fiz a segunda, não passei. Tu acha que eu desisti? Não. É aí que vem a fase de te botar ali, ó. Ou vai ou racha, né? Então eu estava determinada, eu falei, eu preciso mudar de vida. Vou testar esse negócio até o fim. E fui fazendo, gente, tudo mudou. Tudo mudou. Meus filhos acompanharam todo o processo. Não me deixa mentir, tudo mudou. E uma coisa interessante, que tem hoje uma pessoa muito especial aqui. Em todo esse processo, eu fui aprendendo várias ferramentas, eu já não estou nem mais seguindo a sequência. Que em todo esse processo a gente tem que fazer uma limpeza interior, né? Então eu comecei a pensar, o que está me incomodando? Se está me incomodando, então tem que mudar isso aqui, né? Então a gente vai fazendo aquela limpeza. Só que eu fui fazendo as minhas limpezas achando que já estava tudo bem. E aí eu comecei a sonhar com uma certa pessoa. Assim, que eu já não via há muito tempo, nunca desejei mal, nem nada, sabe? Aquela coisa assim, mas que vinha. Eu falei assim, eu preciso limpar alguma coisa com ela, sabe? Aquela coisa. Eu falei assim, gente, eu preciso sim. Preciso. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E hoje ela está aqui comigo. É uma pessoa que eu aprendi a amar demais. E a gente teve um problema, né? Que a gente pensou que estava resolvido, né? Só que não estava. Não sei de que vidas foram isso, né? Mas a gente teve uma coisa que a gente precisou passar juntas para que a gente pudesse aprender a realmente amar de verdade, incondicionalmente. Porque a gente sempre aponta o outro, ele me fez mal, ela me fez isso. Mas por que será? Eu vibrei aquilo. Eu vibrei para que aquilo acontecesse comigo. Para me despertar alguma coisa, né? E quando a gente conseguiu, né, Karen, se aproximar, foi uma limpeza para ela, foi uma limpeza para mim. E dali a vida, ó, é como se tivesse alguma coisa assim, te impedindo de crescer, porque você não tinha resolvido. E depois que resolve, parece que, que alívio, né? Assim, o elo foi partido. O elo foi partido. Exatamente. Então, existem coisas que nos trazem doenças. Eu passei anos com muita dor de cabeça. Eu tinha dores de cabeça infernais, eu não sabia.
Por que eu tinha tanta dor de cabeça? Eram coisas lá guardadas que você acha que não tem, mas tem, né? Passou também por algumas doenças, né? Tudo de coisas que a gente vai guardando. Gente, não vale a pena guardar nada. Passei por uma coisa com o meu filho ali também, né? Hoje, nossa, tá parecendo que é uma terapia. Uma terapia. A gente teve também um desentendimento muito forte, de energias também, de lá, de cá. Ele não se sentia compreendido e eu também não. E foi preciso a gente se separar para que a gente pudesse se unir de novo e aprender a nos amar, nos respeitar, né? Então, existem coisas dentro da família que precisam ser resolvidas. E dentro da família é que é os nossos maiores desafios, gente. Não é à toa que a gente nasce em família, que é para ficar ali, para resolver, né? Todos vocês aqui passam coisas em família. Duvido que não tem uma que fala, ai, minha família é um mar de rosas. Não é. Possível. Porque é dentro da família que a gente aprende a crescer. E a espiritualidade entra aí, porque aí é que você sabe que existe vidas depois da morte. Sim. Que a gente está aqui nessa vida para resolver karmas passados. Sim. E nasce tudo o quê? Em família. Aquele que mais te incomoda está ali do teu lado. Às vezes é um filho, às vezes é um pai, às vezes é uma irmã, uma mãe, né? Ou tudo junto. Junto todo mundo. Mas é assim que a gente vai limpando, né? Gente, eu vou te dizer uma coisa. Tô nessa vibe. Vale a pena, tá? Por exemplo, passei por casamentos, né? Eu casei algumas vezes. E assim, hoje em dia, mas foi tudo bom, gente, porque a gente aprende, né? Eu resolvi com todos eles, mas aprendi com cada um, eu vi as coisas que eu errava também, né? A gente sempre acha que o outro que erra, né? Esquece de Porque si. você separar, porque ele era uma tranqueira, é sempre o outro que é a porcaria, né? Nunca é a gente, né? Mas não é? Então, que os laços sejam desfeitos, mas desfeitos de uma forma que você não vira inimigo, gente. Foi preciso passar uma situação com aquela pessoa e resolveu e tá tudo certo, né? Então, a sociedade está assim, doente, por quê? Ou vivem casamentos infelizes por ano, mas falam, o que vão pensar de mim? Para meus filhos, para meu filho. Não está dando certo? Resolve. Porque pensa muito no que o outro vai pensar, pensa em si um pouco. Sim. Né? Ao mesmo tempo, dá para salvar? Vamos salvar. Não dá para salvar? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Aliás, ninguém é de ninguém, nem os filhos são das mães. Ele está como meu filho. Mas, não sei se depois vai continuar. Aliás, não vai mesmo, porque ninguém é de ninguém. Nós somos únicos. Que vamos seguir nossa evolução. Ninguém é de ninguém. Esses apegos que nós temos, é meu filho, é meu marido, é minha mãe. Não é, ninguém é de ninguém, gente. Ninguém é de ninguém. Isso aqui era o que mesmo? Deixa eu ver. Tá. É dos métodos, né, que a elite utiliza para nos manipular, né? Através da distração, Big Brother, novela, todas essas coisas ficam distraindo a gente para tirar o foco. Por exemplo, quando tem um problema muito grave na sociedade, eles lançam logo uma notícia bombástica de alguma coisa assim, polêmica, que é para a pessoa desviar da política e ficar prestando atenção nas fofocas. A Copa, por exemplo, só focou na Copa e esqueceu. Com certeza, continuou morrendo gente, continuou acontecendo tudo isso. Mas só focou na Copa. Esqueceu todo o resto. Isso aqui é para vender seguro, gente. Seguro de carro. Ó, eu indo pro Seguro de trabalho, vida. eu vi no rádio, você vê assim, não sei quantos assaltos, não sei onde roubando, não sei quantos carros, não sei o que, logo em seguida, gente, olha, é impressionante, vem um anúncio de seguro. Mensagem subliminar. Passa a prestar atenção. Não, escancarado mesmo. Quer vender É seguro? Lança um medinho. Medo de ficar doente, medo de ser assaltado, medo de roubar seu carro, medo, para vender seguro. Seguro de vida, seguro de não sei o quê. Presta atenção se não é isso. A música, eles andaram estimulando música, funk, essas coisas todas na televisão. Vamos valorizar, né? O povo da comunidade também, eles sabem fazer música, eles começaram a botar ênfase nisso, porque quanto mais você ficar numa música densa, melhor. Não é nada contra o modo de vida deles, é que o som daquela música desequilibra mesmo. A energia daquela música, o som. Não é preconceito, vocês entendem? Se vocês forem medir em hertz, uma música clássica com uma música funk, vocês vão ver, nossa,
Caraca! Mas nem precisa de letra. Nem precisa de letra. Só ouvir o som, tira a letra, aquilo já me incomoda. O som de filme também dá pra perceber a diferença. Sim. Quando você tá com o clima tenso, vai botar uns tan. botam, Agora se a música de cor é sempre o som, é só E prestar atenção. assim, pra Larissa, que gosta muito de música, que a musicoterapia trata até de doenças, essas músicas de Beethoven, Bach, né? Eles colocam em hospitais com pessoas com câncer, a pessoa melhora muito, 80%. Para ver, porque as células do seu corpo vão respondendo aquilo. Tudo E assim, energia. musicoterapia, uma terapia tem uma sequência de dias para você assistir aquilo, né? Você vou escutar Beethoven hoje, amanhã eu tô curada. Não, é uma sequência que você vai trabalhando, a sua vibração vai elevando. A musicoterapia é ótima para cura de doenças. Inclusive tem no YouTube você colocar lá músicas para cura. Você tem frequências de som que você coloca. Você pode dormir com aquilo no ouvido. Isso. E são frequências de som. Hoje eu dormi assim mesmo. Hoje Aquilo eu dormi é assim. para cura mesmo. Então, como a gente sabe que tudo é energia, quando cair a ficha, que eu souber, caiu a ficha, eu sei que tudo é energia. Tudo é energia no universo. Tudo é energia. Quem tem dúvida, pesquisa. É bom que estudar faz parte do processo. Então, não precisa acreditar em mim. Estuda e busca. Busca tudo você. é energia. Você Então, fica que tipo de energia eu estou vibrando, né? Provocam o caos. É o que eu já falei, eles jogam uma notícia bombástica para te causar aquilo, para desfocar a sua atenção do que realmente precisa ser focado. E forjam polêmicas, que é essa tal da guerra silenciosa. Você não precisa jogar uma bomba num país para detonar com aquele país. Basta você fazer isso aqui, ó, silenciosamente, você detona essa guerra toda. Consciência, isso tem no livro também, para quem lê o livro, né? Ele fez um estudo das frequências de quando a pessoa está com raiva, ele media a frequência. Se a pessoa está com medo, ele media. Então ele fez um estudo com várias pessoas e foi conseguido medir em hertz mesmo o sentimento da pessoa. Isso aqui tem muita semelhança com os chakras, as cores dos chakras, do yoga, né? Vocês vão ver que a cromoterapia tem tudo a ver com isso, os chakras do yoga. Então vocês vão começar a interligar as coisas da física com as filosofias orientais. Vocês vão conectado. Vocês vão ver que tem tudo a ver, né? Que tem conhecimento que foi, dizem que é místico, né? Mas é o conhecimento direto da fonte, tem aquele estudado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita culpa, vamos supor que eu cometi um erro e não consegui consertar, você fica com aquela culpa toda a vida, te remoendo, aquilo vai te causar câncer, vai te causar outra coisa. Então, livrem-se da culpa, porque a culpa é uma vibração baixíssima. E tu vai ficar atraindo toda hora, né? Aquela 30 Hz ali toda hora, que tá emanando e voltando. Isso aqui, provavelmente você vai ter depressão. A culpa dá muita depressão, né? Inércia também, aquela pessoa que fica apática, não reage. É uma vibração super baixa. É melhor você ser raivoso do que você ser Pode apático. ir, ó. Pelo menos a raiva tá aqui em cima. É prefiro do que você ficar submisso demais, né? Então, bota a raiva pra fora que é melhor. Orgulho, até o orgulho é um pouquinho melhor, gente, mas olha só, nada de parar por aqui, pelo amor de Deus, tá? Vamos subir, vamos subir. Então, mas só para vocês verem que pelo menos assim, quando você tá com raiva, pelo menos você tá reagindo. Você tá fazendo algo, e por aí vai. Então, aqui, a iluminação, você já tá lá, né? Tá ó, zen, já limpou tudo que tinha que limpar, já não sente mais raiva de nada, nada te afeta, você está tranquilo. Está até noutra dimensão, você viu? Olha lá as cores do chakra, igualzinho, ó. E assim, num relacionamento homem e mulher, estão trocando ali energia também. Como está a sua energia, como está a minha, né? Não só homem e mulher, mas amigos, pais, mães, filhos, todo mundo está vibrando na energia. Quando chega numa casa, vamos supor que eu cheguei do trabalho, eu me aborreci lá, tive um monte de aborrecimento, já chego, aí pego o metrô cheio, lotado, suado, chego em casa irritada, né? Aí chega o meu filho, que também está lá passando algum problema. Chega os dois irritados, o que vai acontecer ali? Briga. Né? A energia daquele lugar você trouxe pra casa. Exatamente. Então a gente, eu vou até falar com vocês ontem, por exemplo, eu estava aqui nessa torre mesmo.
num ambiente cheio de gente, tá, a gente falando de tudo quanto é coisa que você imagina, mais alguma coisa, era fofoca, era não sei o quê, e eu ali no meio na minha bolha, né? Eu estava na minha bolha. Mas por mais que eu estivesse na minha bolha, Você tá captando. as coisas, né? Então, pá. Como eu fiquei ali muito tempo naquele espaço, quando eu saí dali, eu saí com peso aqui, gente. Eu não conseguia fazer assim com o pescoço. Muito peso aqui. Mas como eu já sei do processo, eu já fui a caminho de casa. Eu não esperei chegar em casa para eu fazer uma limpeza energética. Já fui fazendo pelo caminho. Mentalmente, que depois eu vou passar para vocês, já fui fazendo uma limpeza ali mesmo. Até chegar em casa, eu já cheguei sem aquilo. Você vê como a energia é real, gente. É real. Vocês passam a observar. Quando vocês estão em algum lugar, ou vocês sentem algo no estômago. Tem gente que sente aqui, né? Eu. O chakra daqui. Tem gente que sente dor de cabeça, peso aqui. Vocês começam a observar as situações. Vocês já vão aprender a detectar. Né? Tem medidores para isso. Tem pessoas que veem a aura também, né? Tudo isso já é medido hoje em dia. A medicina já está, a ciência, aliás, já está tão avançada que já tem equipamentos que medem a energia mesmo da pessoa. Até em cores, dá para ver tudo, né? Então vamos chegar aqui nessa parte tensa aqui, né? Vocês já ouviram falar em transtorno de personalidade borderline? Está na moda isso agora, né? São modas. Assim, a pessoa como sabe o que é, vamos embora dar um nome. Vamos batizar de um nome que, né? Isso aqui tem levado muito ao suicídio. Que é uma coisa que quase não é divulgada. Vê se vocês veem reportagens dizendo que as pessoas estão se suicidando. Quase vocês não veem, né? Porque vai alarmar a pessoa, vai pensar, poxa, por que está tendo tanto suicídio? Aí as pessoas já vão ficar com a orelha em pé, né? Então eles abafam. Tipo assim, deixa o povo doente mesmo. Não deixa eles saberem por que estão doentes se suicidando, não. Deixa eles assim, né? Então, por que tem a síndrome do pânico, a depressão, suicídio, esses transtornos todo aí que está surgindo? TDAH, não sei o que, blá. Tudo por causa da energia. Tudo por causa da energia. Vamos ver se vocês conhecem alguém aqui. Quem tem depressão aí na família de vocês? Eu tenho minha tia. Eu tenho. Eu sou a própria. Eita, Lelê! Isso aí. Então, o que fez com que vocês chegassem até ficar com a depressão? Deixa eu ver. Um conjunto de coisas que vem lá de trás, lá dos primórdios. E eu já tive um filho com síndrome do pânico. A família já foi assim. E eu já tive também depressão. Né? Mas cada um reage de um jeito, né? Cada um reage de um jeito. Mas, por exemplo, tem uns que são mais... saem mais rápido, outros demoram mais, e tem outros que nunca saem. Esses que nunca saem é porque não tem conhecimento. Que por mais que demore um pouquinho mais, vai sair, se tiver conhecimento. Porque se você não sabe o que está acontecendo com você, como que tu vai sair daquilo? Você aceita, você se conforma, tem que tomar remédio até morrer, tá bom, então vou tomar remédio até morrer, né? Então, vamos ver isso aí. Isso aqui é que me dá pena, gente, das crianças que já são tudo rotuladas, né, nas escolas. Mas porque elas não estão se adaptando. As crianças que estão vindo agora já têm um nível energético mais elevado. E aí o que acontece? Entra nessa sociedade doente, entra nessas escolas com tudo doente, elas não conseguem, elas ficam, se sentem mal. Eu não sei vocês, como vocês estão num lugar que vocês não se sentem mal, vocês não querem ficar ali, não é assim? As crianças não querem ficar na escola. É óbvio, né? É meio óbvio. As crianças não querem ficar na escola. E aí elas não sabem explicar o que está acontecendo, elas só sabem o que elas estão sentindo. Elas sentem o negócio, só que elas não sabem explicar. E aí elas ficam agitadas, rebeldes, é a forma delas se expressarem. E os professores não estão sabendo lidar com isso. Não tem Eles conhecimento. não sabem que eles não estão preparados para isso também. E aí fica essa bola de neve louca, né? Então nós aqui como pais... Opa, não. É o que eu falei, ó. Quanto mais doente a sociedade, melhor. Para a indústria farmacêutica, né? Quanto mais doente, melhor. Eu, por exemplo, tenho um Luizinho. Está com 9 anos. Ele é meio diferente a maneira dele acompanhar os amiguinhos na escola, porque ele não gosta de certas matérias, ele gosta de outras, né? Só que o modelo da escola é o quê? Você tem que ser bom em tudo, né? Ele não gosta de matemática. E ele até se esforça, ele se esforça.
esforça. Ele fica, mamãe, me passa a continha porque eu preciso tirar uma nota boa igual a do meu amigo. Ele fica assim, querendo se comparar, competir. Porque a escola é o quê? Competição o tempo todo. Mercado de trabalho é competição, você compete por um cargo, compete por um... né? É competição. E isso deixa as pessoas doentes. Desde a escola já é isso. Então, a nossa sociedade vem assim durante eras e todo mundo acha natural competir. Né? E ninguém reage, fica por isso mesmo, porque a gente aprendeu assim. Desde que você veio para o mundo, você aprendeu que era assim. Né? Quando a gente veio para o mundo, a gente aprendeu que era legal comer um bicho. Não foi? A gente sempre comeu. Achou que era normal matar, tirar a vida de um bicho para comer. Porque meu avô fez assim, minha avó fez assim, meu tataravô fez assim, eu aprendi assim, então é assim. E se você falar que muda, você sempre fez isso, nunca estranhou, né? Então, porque a gente aprende dessa forma e vai, ó. Só que a gente está vendo que isso não funciona, a sociedade está cada vez pior, mais doente. É assim que funciona a evolução, né? Você questionar, você viu que estava errado e faz de uma nova forma. Você tem como fazer isso com fórmulas, tem como fazer isso com a vida. A partir do momento que você já tem conhecimento que tudo é energia, que você pode mudar a sua energia, e isso eu convido vocês a experimentarem. A experimentar, faz experiência própria. Deixa eu ver aqui se esse negócio funciona ali. Não começa a observar tudo. E faz experiência em você. Que foi assim que eu fiz comigo, porque eu sou muito desconfiada de tudo. Não precisa contar pra ninguém não, faz sozinho mesmo. Ela fez, não foi? Eu sou questionadora. Fez sozinha, não precisa contar pra ninguém não. Eu sempre fui chata mesmo na escola e tudo, porque tudo eu queria saber, eu sempre gosto de saber das coisas. Mas eu tenho que fazer isso aqui por quê? E por quê? E por quê? E tu vai no porquê, né? Então tem que ter um porquê. E aí eu vou testando em mim. Tudo quanto é ferramenta, deixa eu ver se eu listei aqui. Isso aqui eu tenho que falar também, foi bom ter colocado. Vamos supor, yoga, meditação, reiki, todas essas coisas eu fui testando para ver como funciona. Porque eu não posso dizer se eu não acredito, se eu não passei por aquilo, né? Vou falar assim, isso aí não funciona, não sei o que é, né? Então a gente tem que testar e ver. Então, a serotonina, isso aqui, ó, para você que diz que tem depressão, você tem que aumentar isso aqui, ó, para sair da depressão. E isso é física, tá? É ciência. Serotonina, oxitocina, dopamina e endorfina. É o quarteto da felicidade. Você estando com essas 4 coisas elevadas, você praticamente não precisa de remédio. Mas tem que ser, assim como você vem tomando remédio, né? O processo inverso também tem que ser, você não vai Gradativo. né? Mas deixa eu ver se eu tenho. Porque o remédio, ele nada mais faz é aumentar essa taxa, como é que fala? Só que fingida assim, tipo, ela aumenta, mas abaixa. Mas tinha um médico, que ele até já faleceu. Ele finge fazia que aumentou, fórmulas para negócio de depressão. Sabe o que tinha na fórmula dele? Dopamina, serotonina, só que era um remédio manipulado. Funciona, tanto que a pessoa ficava bem. Mas aí a pessoa acaba ficando viciada naquele remédio. Porque não sabe aumentar sozinha. Porque isso aqui você produz. Você não precisa de algo. Assim, você precisa de uma fruta que também dá, né? Mas você pode conseguir sem um remédio. Olha só as coisas que te aumentam a serotonina. Só estou te dando exemplo da serotonina, ó. Sabe por quê? Os programas nocivos te estimulam um outro isso aqui é neurotransmissor que tem no seu cérebro. A serotonina é produzida aqui, né? Então, quando você assiste programas nocivos, ele aciona um neurotransmissor que vai te baixar a serotonina. Tu acredita nisso? Filmes de terror, coisas que te causam mal, a sua serotonina vai caindo. E aí você fica deprimido. Banho de sol matinal é maravilhoso para aumentar a serotonina. Exercícios físicos. Não é esse de academia, não. Uma caminhada. Coisas leves, não precisa ser, né? Alimentação saudável. Ó, isso aqui, ó, dormir e descansar no tempo suficiente. Isso é muito importante. Tem pessoas que dormem muito pouco, 4, 5 horas por dia. Então, isso faz muito mal à saúde.
faz muito mal à saúde. Você tem que dormir de 7 a 8 horas, se puder dormir um pouquinho mais. Vai dormir 4, 5 horas, vai chegar um ponto que a sua energia vai baixar, vai ser drenada. A sua energia vai sendo drenada. Porque quando você dorme pouco, não dá tempo de você repor a energia do corpo. Então ela vai gastar muito rápido durante o dia. Você vai ficando cada vez mais debilitado. E aí você começa a ficar deprimido, sabe? E você não percebe que é porque dorme pouco, né? Ó, parar de reclamar. Porque reclamar não resolve nada. Reclamar só atrapalha. A gente pensa que é uma coisinha boba, mas isso aqui faz a energia cair muito. É o que mais existe, praticamente. Evitar maledicência. O que é a maledicência? Falar mal dos outros. Falar mal dos outros. E a gente Fofoca. faz Fofoca, né? E às vezes a gente faz isso sem perceber. Não é? Mas a gente fala muito. Eu me incluo nisso às vezes também, que às vezes você está tão chateado que você começa a falar mal daquela pessoa. Quando o cara Falar do político também é falar do mal dos outros, tá, gente? Agora, o legal é que quando a maledicência. gente sabe disso, a gente passa a se observar. Fala, opa! Então, quando a gente começa a fazer, na mesma hora parece que acende uma lanterna assim, tu, ups, estou sendo maledicente, aí tu já muda. Então, você já começa a perceber, né? Porque de vez em quando dá uma escorregada, mas daí dá tempo de, né, de consertar. Ajudar as pessoas também faz subir a serotonina. Você sente Prazer. bem-estar quando ajuda os outros, né? A gratidão São do coisas outro. simples, mas que a alimentação também. Nada impossível, viu? Aqui, esse que é o quarteto, ó, Ingresso. da felicidade. Essa alimentação aí, uma coisa bem prática, pode ser de uso diário, né? Que as pessoas pensam em alimentação saudável, alimentar um saco, né? Espinafre, coisa simples. E as nozes. Aqui, ó. Beber bastante água. Deixa eu ver se tá aqui. Barato, você só compra e Deixa eu passar aqui, adoro, não sei se tá adoro. aqui. Beber- Aqui. Tá aí. Tudo isso aqui tem serotonina, gente, ó. Brócolis, banana. Eu como uma banana todo dia. A banana te dá um bem-estar. Tem pessoas que não gostam muito. Mas aí se não gosta da banana, tem outras coisas, tá, gente? Pra quem gosta de chocolate, chocolate amargo. Não é aquele docinho não, tá? Chocolate amargo, Mel é muito gostoso. aveia, canela, ó. Tudo isso daqui aumenta a Que serotonina. pena que eu não posso comer tudo. Para vocês verem que os nossos problemas são energéticos. É tudo energético. E aí o que acontece? Isso não quer dizer que, por exemplo, você está tomando um medicamento, você vai abandonar o tratamento. É para andar assim, ó, casadinho. Alopatia junto com a terapia holística, assim dizendo, né? Que eu vou passar aqui, antes de eu falar isso, olha só, a frequência que faz você ficar bem, atraindo as coisas legais, é alegria. Tudo que te faz alegre. O que te faz alegre? Você gosta Uma da música música? tal? Vai, escuta aquela música. Você gosta de praia, vai à praia. Foi Aquela assim que pessoa eu na praia. acabei Essa daí, a nossa, síndrome do pânico. Eu parei de ver novela, noticiários ruins, né? e comecei a ver só programa de humor. Sim. Pronto, acabou minha síndrome do pânico. Não vejo mais novela, não vejo mais nada. Só vejo muito show, vejo Vai Que Cola. Você tem que aquela ver. coisa tudo de palhaçada pra rir. Pronto, acabou. Ela tava com síndrome do pânico. Pô, ela tava insuportável, não dava pra fazer nada. Não, vocês não estão entendendo, gente. Vocês não estão entendendo, é minha mãe. Não é pouco, não. O que você gosta de fazer? Eu, por exemplo, gosto de caminhar. Adoro caminhar, gente. Caminhar é minha terapia. Agora gente. estou, comecei a caminhar também, também estou. Eu gosto de caminhar demais. Ela gosta de ir à praia. Eu adoro Então, caminhar. a praia relaxa ela. Eu gosto de música. Vamos supor que Parada é você música. gosta, sei lá, de fazer crochê. Sei lá, você vai fazer aquilo que te dá prazer, né? Eu gosto de fazer unha. Isso, eu também adoro que você faça. E amor, mas aquele amor que não é fingido, né, gente? É amor, amor de verdade. Amor de verdade. Ainda vou te dar um abraço hoje bem apertado, cara. É muito você. Então, aqui, a autocura. O nosso corpo, assim como todo o planeta e o universo, é autorregulador. Por isso que diz assim, Deus, né, que chama, Ele não vai te castigar, assim como Ele não vai te abençoar. Ele não precisa fazer nada. Ele já fez uma fórmula tão fantástica, que é o eletromagnetismo, que tudo se autorregula. Ele não castiga nem abençoa ninguém. Ele é físico. Ele é esperto pra caramba. Porque a fórmula que faz todo o universo é eletromagnetismo. Ninguém é injustiçado na lei divina.
Tudo que você faz, volta. Pode demorar um pouquinho a voltar, né? Porque tem muitas pessoas vivendo no planeta, às vezes dá umas curvinhas ali, mas volta. Né? Então tudo que vai, volta. Então vamos supor que tá voltando umas coisinhas ruins pra mim. Eu falei, pô, deve ter feito muito besteira, né? Então vamos embora limpar. Eu não vou ficar magoadinho porque aconteceu alguma coisa ruim comigo. Né? Eu fiz besteira, né? Então vamos aguentar. E agora vamos fazer tudo de bom agora? Vamos lá, a partir de hoje, dia 26 de janeiro de 2019, eu vou ser uma pessoa melhor. E dali você começa a fazer a sua limpeza. Que aí as coisas boas começam a vir também. Eletromagnetismo, né? Tanto que você pensa de coisa ruim, sente coisa ruim, coisa toda ruim, imagina coisa ruim, você pode fazer também com a parte positiva, pensando coisa boa, coisa toda boa, coisa Vou boa. contar agora aqui a história desse senhor aqui. Ele é médico, lá da Alemanha. E ele criou... Vocês já ouviram falar da medicina germânica? Não? Então, ele é vivo ainda, eu acho. O que aconteceu com Atuame ele? não. Ele é médico, né? Então para ele foi mais fácil criar toda uma situação que eu já vou contar para vocês. Ele tinha um filho que ele amava muito. E esse filho dele, jovem ainda, foi atingido por uma bala de um príncipe aí de algum lugar, que estava treinando tiro e tal, e essa bala pegou no filho dele e matou o filho dele. Foi um choque muito grande para ele. E aí, ele ficou com câncer no testículo. Eu estou reduzindo a história, tá, gente? Para não ficar muito grande. E ele ficou com câncer. E aí ele começou a se observar, por que eu estou com esse câncer? E ele começou a fazer uma análise dele mesmo, de quando começou esse processo, e ele percebeu que foi desde que ele perdeu o filho dele, que ele causou a própria doença nele. Aí ele falou assim, putz, já que eu reconheci isso, então vou reverter esse negócio aqui, né? E aí ele fez todo um estudo em cima de ele curou a doença dele, ele sozinho se curou. Eu também fiz isso sem saber. Exatamente. E foi aí que ele percebeu que o câncer tem cura. Que primeiro de tudo a pessoa tem que descobrir o que causou aquilo. Porque às vezes a pessoa demora a descobrir, sabia? Porque ela tem que ir lá para dentro, pensar. Desde a origem do que ela estava sentindo, até vir à tona. E ela tem que se perdoar, tem que perdoar. Ele guardou muita raiva do tal cara que atirou, ele tinha aquele ódio, né? Enquanto ele não limpou aquilo, ele não conseguia se curar, né? E ele tem, referente à música, ele gravou um áudio de uma canção que ele até bota a voz dele mesmo, através da musicoterapia. Ele fez uns áudios onde ajudava a curar a doença do câncer. E ele começou a testar, acho que até em crianças também. E ele conseguiu a cura dessas pessoas. Então ele é muito famoso, só que, ó, cadê que a mídia mostra isso? Não é interessante, né? Ninguém conhecia esse caso, né? E procurem ver o nome dele. Depois vocês procuram. Se quiser, até passo depois pro e-mail de vocês, anotaram o e-mail ali, não é? Depois, se vocês quiserem, eu passo essas matérias para vocês irem mais a fundo, né? Que horas são aí? 3h20, né? Então dá tempo. Então, para vocês verem mais a fundo isso aqui, por quê? Vocês podem conhecer pessoas que estão com essa doença, né? E às vezes a pessoa morre e nem precisa morrer, porque tem como reverter, né? Antigamente o câncer era uma coisa que realmente matava, mas hoje em dia a gente conhecendo sobre a energia, aliás, a gente tendo essa ficha do que é energia, acaba-se com a doença do mundo. Sem contar que a cada 11 meses, as nossas células estão totalmente A cada renovadas. 3 meses, né? Nem 11, é 3. A cada 3 meses, os nossos átomos são renovados. A cada 3 meses. Então, você experimenta ficar 3 meses, tendo sentimentos bons, fazendo coisas boas, durante 3 meses, ininterruptamente. Não tem essa dieta dos 21 dias? Os 21 também tem significado. Tem. Tá? Você fazendo 21 dias a mesma coisa, aquilo vai se tornando um hábito. E você o hábito no neurotransmissor. Isso. Tudo tem a ver com o seu cérebro. 21 dias. Aí se torna um hábito. Isso. Aí você se vai imagina. fumar assim. Foi. Aí imagina Pode fumar isso assim. Depois de com... 20 dias, nem lembrava mais que o cigarro existia. Então você tem como limpar hábitos, né? A pessoa que tem dificuldade de parar de fumar, de beber, de qualquer coisa. Você faz durante 21 dias e procura manter durante 3 meses. Porque em 3 meses seus átomos vão mudar.
Então ele vai desacostumar. E aí aquilo sai de você, você se limpa. Né? Então por isso que é bom você permanecer numa linearidade de frequência. Né? Porque a gente tem os sobes, os altos e baixos. Altos e baixos. Né? Acontece uma coisa, ai, fiquei triste, ai, fiquei alegre. Aí tu fica naquele nhenhenhé, não mantém uma linearidade. Essa foi testemunha do caso do câncer, que o meu câncer encapsulou, que o médico não entendeu por quê. Não entendeu. Foi. Só que depois disso, ela deu saltos de consciência. Hoje em dia Eu só ela já chorei não um dia. fuma, já não bebe, Só já um não... dia que eu chorei. Mas foi tudo melhor. Foi aquele baque inicial, né? Só chorei aquele momento. Depois dali eu não chorei nunca mais. Mas todas as pessoas que eu conheci ao longo da vida, que passaram por processo como o seu e que também reconheceram a doença como uma coisa E depois natural eu fui, da vida. aí eu fui saber o porquê que eu tive o câncer. Isso. Então, é importante da reflexão. No momento ali, ela tinha que se focar na cura. Então, o que faz ela se sentir alegre? É isso? Então, ela foi fazendo tudo porque ela tinha que elevar. Se ela ficasse triste, ia dar ruim. Então, ela tinha que focar na cura. Focou na cura? Curou? Então agora vamos limpar, né? Porque se ela continuasse na frequência da farra, da bebida, da não sei o que, ela ia ficar doente de novo. Porque na verdade foi um grande Foi chão de orelha da Foi. vida. E ela teve uma reação. Dali, que ela conseguiu reerguer, ela começou a ver a origem. Sim, mas nem todo mundo E faz aí isso, né? foi um processo. Às vezes de vem da própria anos, intuição. Né? A pessoa vem limpando. Às vezes vem da própria intuição ela da hoje pessoa. sabe Né? o que somatizou Aí para depois chegar pode ao corpo. ficar doente, não sei o que fica. Quando uma doença já vem à tona, gente, é porque já está ali há anos no seu campo energético. Essas dicas aqui, eu botei no geral, assim, de já ir ajudando a gente a mudar a energia, tá? Quem tem o livro é fácil, que já tem a colinha lá, né? Esqueci de alguma coisa, abre lá já, né? Tem o, como é que se diz, um manual, né? O prefáciozinho ali. Ó, isso aqui, gente, é muito importante. Tem gente que pensa que isso aqui não tem nada a ver. A harmonia do lar. Principal. Lá no Oriente tem o tal do Feng Shui. Vocês conhecem isso? Que é onde tem a harmonização, é cor, é objeto, é tudo é levado em consideração. Isso aqui eu testei, foi uma das primeiras coisas que eu testei para mudar de vida. Foi a minha casa. Minha filha caçula está querendo fazer isso. O que eu fiz na minha casa? Primeiro, eu abri meu armário, de tudo que eu não usava. Roupa, tudo que está parado, Desapega, coisas paradas gente. demais, estagnadas, coisas que você não usa, gente, ou dá, ou se desfaz. Objetos quebrados, vazamentos. O que mais? Ralos Abertos, ralo aberto, tudo isso a gente pensa em bobeira, mas tudo é energia. Vaso aberto. Por exemplo, você tem lá uma cafeteira quebrada há 500 anos, aquela cafeteira não funciona mais, tu não se desfaz dela porque você tem apego. Primeiro que apego já não é bom, né? E ela tá lá, aí é uma energia parada. Você está parando de circular energia na sua casa. Testem para vocês verem, dá uma arrumada na sua casa pra você muda. ver se a energia muda. Muda muito. E a primeira coisa que eu fiz foi isso aqui. Vou esperar. Eu fui mudando tudo na minha casa, joguei tudo que eu... E até porque, quando eu fiquei desempregada, eu tive que realmente fazer de tudo, eu vendi tudo na minha casa. Foi, o desapego total. Tu sabe, E até aquilo quando tu foi recebe bom. visita em Sabe, casa. Tudo que era passado foi embora, móvel, tudo, né? Foi. E depois veio tudo novo. Então, desapega, gente. E a harmonia do lar, vocês têm que ver objetos que não são muito agradáveis de ter, coisas que te deixam triste. Por exemplo, você tem uma foto lá de uma pessoa que morreu, não sei. E toda vez que você olha para aquela foto, você fica triste. Você vai deixar a foto ali? Você vai ficar triste? Não. Tira a tranqueira da foto dali, né? Então, tudo que te faz mal, saia. Foto da sogra. Então, casa muito bagunçada, cheia de sujeira, tudo isso dá mal-estar. São energias muito ruins. Então, quanto você deixar a sua casa mais harmoniosa, melhor. Tá? Já ajuda muito. Isso aqui eu já falei do exercício físico. Contato com a natureza. Nada melhor, né? Eu sei que a gente mora em apartamento, muitas pessoas aqui moram, mas procura ter contato, ou no mar, numa cachoeira, às vezes, nem que seja uma vez por mês, mas tem esse Até as contato. plantas mesmo. Planta da rua, luz do Isso é sol. muito importante.
imagem. A luz do tá? sol, ouvir, prestar atenção no A vento, autoobservação que eu tudo. digo aqui é de vocês começarem a observar os pensamentos, né? Quando vocês estiverem com aquela tentação da maledicência, de pensar alguma coisa negativa, de medo, a vibração do medo é horrível. Vocês viram lá na outra. Porque quanto mais medo você emana, mais você atrai situações que vão te causar medo. Verdade. Geralmente quem tem muito medo é muito assaltado. Por quê? Porque ele já está com medo, então ele atrai algo que tem medo. Entende? Então, observa muito o que vocês pensam. A maledicência já falei, ao que ouve e assiste, né? TV, música. Isso aqui já falei. Ah, aqui, respiração profunda. Isso aqui é fantástico. É o apaga-incêndio, assim dizendo. O que é a respiração profunda? Você está se sentindo mal, está numa situação ruim e não tem como você, por exemplo, meditar. Você vai meditar no meio da rua? Não vai, né? A respiração profunda é algo que você pode fazer em qualquer lugar, sem ninguém saber o que você está fazendo, ninguém vê, e você está fazendo. Você está fazendo uma limpeza ali. É você inalar e soltar pelo nariz, não é pela boca, não. E assim, não é encher o peito, é encher o abdômen. Você inala aquilo. Tu vê que a criança solta nasce várias sabendo, né? A gente vezes, quer. se concentrando só na... Você Bebê, esquece do fazendo mundo à assim, sua aí volta. quando a gente cresce, quer fazer aqui. Só na respiração. É como se você estivesse meditando, porque você está focando ali, ó, só na respiração. A respiração, gente, vocês estão puxando o cosmo, a energia cósmica, que é o ar que dá a vida. Né? Então, quando você está se sentindo mal, é porque tem algo desarmônico ali. Então, quando você puxa uma respiração profunda e fica ali uns 5 minutos respirando, é como se você estivesse dizendo para os seus átomos, pô, vamos embora aqui, peraí. Eu estou prestando atenção em vocês. É como se você estivesse mostrando que está atenta a si mesmo, ao seu corpo. Né? É diferente quando você está muito distraído, né? Então, é como se você estivesse falando com seus átomos. Então, a respiração profunda é perfeita. Isso faz bem também como experiência própria, que quando, por exemplo, eu tenho nervoso de ficar em metrô fechado e passo mal e vomito e tudo. Eu não consigo ficar no metrô fechado de jeito nenhum. Aí quando eu tô com muita gente, eu tenho que ir pra um lugar muito longe, eu sou obrigada a ficar dentro de metrô fechado, eu uso essa respiraçãozinha aí pra me focar, porque às vezes eu não tô com música no celular nem nada. Tu acha que melhora? Melhora muito. Porque aí eu paro de prestar atenção, que tem um monte de cheiro dos outros, dessas coisas, eu tento prestar atenção só aqui, ó, até eu chegar no local, que aí eu consigo ficar bem, sem sair do metrô. Por exemplo, meditar, tem muitas pessoas que têm dificuldade de meditar. Eu tive muita dificuldade no início, porque minha cabeça bombava de pensamento. Toda vez que eu estava ali, nossa, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Vinha trilhões de pensamentos. de conta, opção de boleto. Assim, gente, eu não posso desperdiçar esse momento que eu estou aqui, eu não posso parar de pensar. Eu ainda falava assim, eu tenho que resolver minhas coisas, resolver. E você não percebe que você só vai resolver quando você aquietar a tua mente. Aí a resposta vem como uma luva. Toda vez que você aquieta a mente. Vem ali, ó. Olha que eu Então, esse foco no presente, tem um livro de Osho, que ele, como é que é o nome? Meditação para Ocupados. É exatamente para as pessoas agitadas, que não conseguem ficar paradinho, né? Então você pode meditar fazendo uma refeição. Basta você estar observando seu alimento e focado ali. Não olha para a televisão, não fica quieto ali, agradecendo pelo alimento. Isso é uma meditação. Você está ali, ó, agradecendo pela energia. O alimento tem energia. Então, a partir do momento que você é grato por aquele alimento que você está ingerindo ali, nossa, aquilo te faz um bem. A comida até digere melhor. Verdade. Né? Você está tomando banho. Não é aquele banho só, você toma banho consciente também. Você imagina a água limpando o seu corpo, tirando toda a sujeira do dia. É uma meditação. A concentração, né? Consciente, minha filha. Meu banho é tudo limpo. Toda meditação nada mais é que a concentração. Não sei se você já leu O Poder do Agora. O Poder do Agora é muito bom. Tem livros maravilhosos que você foca no presente. Tudo que você vai fazer, você está no presente, é uma meditação. Você não precisa estar necessariamente... Tudo que você usa a concentração é meditação. Vou limpar. Teve um dia ruim, lidou com pessoas muito estranhas e tal. Toma aquele banho maravilhoso, imaginando que você está se limpando. Também. Vem aquelas pessoas tudo reclamando, ai, até quanto que tá apertado. Eu tô ali assim, ó, com uma musiquinha New Age. A musiquinha eu tô assim, eu não tô ali esmagada por todo mundo. E quando eu saio do metrô, eu tô em casa também, às vezes eu tô de casa. A primeira coisa que tem é a gente ter consciência dos nossos atos. Gente, é tão interessante, você passa a ser tão mais observador.
Você já começa a se conhecer. Não é bom, gente? É um exercício tão gostoso. Não só isso, você fica, não vou dizer tolerante, que eu não gosto dessa palavra, mas você fica mais, como que eu posso Dá dizer? Compreensível. Compreensível. Hoje É. eu vim pra cá, tinha uma criancinha no ônibus, acho que não tinha uma, mas a criança, o que ela tinha de tamanho, ela não tinha de gogó. O gogó era assim, maior, muito maior do que ela própria. Mas ela tinha um grito que doía lá na alma. Eu falei, gente, como é que pode um pico de gente ter um pulmão tão vigoroso? Mas não me causava irritação. Entendeu? Eu estava assim, abençoando o pulmão dela. Porque aquela criança não era compatível com o grito dela. Mas eu ficaria, ai que saco, por que sua mãe não quer? Não, eu vim, sabe, assim, Por isso que eu só amo um fonezinho de ouvido, Mas, bota logo no celular e Uma coisa de metrô, ônibus não ajuda. Barulho do ônibus não dá. Agora, fonezinho A de pior ouvido. parte aqui, que eu até botei em negrito, que é o autoenfrentamento. Que é a pior parte. Por que eu digo que é a pior parte? A pior não, é a melhor, na verdade. É. É o que cura a gente, né? É a gente mais dolorosa, reconhecer as nossas deficiências, as nossas amarguras, os nossos defeitos, mas sem culpa. Porque a culpa também não é legal. Você vai reconhecer o que você errou? Tá, reconheci, eu vi. Preciso melhorar nisso. Mas não ficar com aquele sentimento de culpa toda a vida, porque a culpa não é bom também. Né? E assim, não vou falar de religiões, tá? Mas a religião trabalha muito em cima da culpa. Você já nasce pecador. Você já nasce um treco, né? Você já nasce pecando. Então já te joga uma culpa. E aí a pessoa tudo se sente mal por causa daquela culpa, entendeu? Então é você se enfrentar, reconhecer e procurar melhorar. Mas tem religiões que falam abertamente, né? Você tem que ser temente a Deus, quer dizer, você tem que temer Ter Deus. medo. Mas temer Tem no Esse rito, autoenfrentamento. não faz nada de bom pra na ninguém. própria cerimônia tem uma passagem que fala, minha culpa, minha grande culpa. Então, dentro desses processos energéticos aí, o que ajuda muito a gente fazer esse autoenfrentamento, essa limpeza, é o Ho'oponopono. Conhece? Eu já ouvi falar, mas não conheço. Então, Aprendi muito com ele. como eu quero tudo, é muito boa. Eu testei isso e falei, gente, nada a ver isso aí, né? Eu fui até debochada, eu falei, eu estou mimimi, sinto muito mimimi. Gente, limpa. Te deixa mais Você fez parte dessa limpeza toda. É isso que eu falo agora, foi com a que são os O outros. Ho'oponopono foi maravilhoso, porque ele mostra. Eu nem pensava assim, pra mim tava tudo certo. Sabe quando você vê, não tem problema nenhum, tá tudo bem. Vou fazer o Ho'oponopono. Menina, não parava de sonhar. Cara, toda eu falei, gente, o que é isso? Porque precisa limpar. Então, o próprio Ho'oponopono, ele te mostra porque você precisa limpar. Vai pegar lá no teu inconsciente até. E vem à tona. E aí, você faz a limpeza. Depois que limpa, gente,